Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que nos diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Há um paradoxo aqui, irmão. O apóstolo Paulo falou que quando ele estava fraco, então ele estava forte. Ele descobriu algo, uma resistência, uma força muito grande no mundo espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aqui na Terra, aqui no planeta Terra, nós achamos que aquele que é o mais forte é o que vence. Não. Nas coisas espirituais é diferente. O mais fraco, aquele mais fraco se torna mais forte. Porque o mais fraco está vulnerável, está fraquinho e está dependente. E quando nós estamos fracos, irmãos, e nos sentimos fracos, abatidos, cansados, então nós estamos dependentes de Deus. Porque quando você está com a tua carne forte, quando nós estamos assim, sentindo-se forte, nós estamos muito fracos, sabe por quê? Porque nós queremos resolver as coisas com a força da nossa carne, com a nossa sabedoria, porque Deus não fez robô. Deus fez o homem e a mulher, seres dotados de muita sabedoria, corpo, alma e espírito. E os seres humanos, eles gostam de se conduzir, eles gostam de fazer as coisas assim, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Mas tem um Deus soberano, que fez os céus e a terra. E é Ele que nos dirige, é Ele que dirige os nossos passos, e é Ele que nos dá entendimento, sabedoria e graça para que nós venhamos fazer a vontade dEle. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle que tem que se cumprir na nossa vida. Nós viemos aqui por uma missão, estamos aqui na terra para cumprir uma missão aqui na terra. E a nossa missão não é fazer a nossa vontade, não. É a fazer a vontade do Pai. Nós temos que fazer a oração que Jesus fez. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nos colocar na vontade de Deus. Quando nós nos colocamos na vontade de Deus, então nós nos humilhamos. Então, irmãos, o nosso ego, o nosso eu tem que cair por terra, nosso querer, nossa vontade. E a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Pai, entrego o meu livre-arbítrio, entrego a minha vida, o meu querer, tudo nas tuas mãos, porque eu sei, Jesus, que só o Senhor é que pode conduzir os meus passos. Só o Senhor, Pai, é que pode saber qual é o melhor para mim. E então, irmãos, muitas vezes o Senhor permite até problemas e dificuldades nas nossas vidas. Para quê? Para nos testar, para nos aperfeiçoar e para nos amadurecer. Mas tem uma coisa, irmão, Ele não dá uma prova maior do que possamos carregar. Ele sempre dá um escape. Ele está sempre comigo e com você. Esta guerra espiritual, o apóstolo Paulo sentiu na carne, porque ele falou: o bem que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu estou sempre fazendo. Então, irmãos, nós temos uma guerra, nós vivemos uma guerra espiritual dentro de nós. Nós queremos até realizar o bem, nós queremos fazer o certo, nós queremos fazer a vontade do Pai, mas tem um outro querer dentro de nós.
que se chama pecado. O pecado habita dentro de nós. E esse pecado, ele nos leva para caminhos errados. Eu achei interessante uma vez, quando eu li no Salmo 139, lá no finalzinho, é como se fosse uma oração. Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho certo. Sabia que essa é a oração que todo cristão deve fazer? Senhor, vê se eu tenho alguma coisa errada. Vê se eu estou fazendo alguma coisa errada. E me endireita, me leva para o caminho certo. Quando nós estamos justos diante do Senhor, praticamos a verdade, obedecemos os estatutos, os mandamentos, a bênção corre atrás de nós e nos alcança. Somos abençoados na terra quando fazemos a vontade de Deus. A Bíblia diz, busca meu reino, busca minha justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós temos que entrar nesse patamar espiritual. Mas para que possamos entrar nesse patamar espiritual, irmãos, sabe o que tem que acontecer? Nós temos que se humilhar. Então a chave dessa palavra de hoje é humilhação. Humilhai-vos diante das mãos poderosas do vosso Deus, e Ele vos exaltará. Não é com ego, não é com eu, não é você querendo fazer a tua vontade, o teu querer. Não, irmão. As coisas de Deus é na simplicidade. É na simplicidade. Quando somos simples, quando somos ali, pedimos para o Senhor que nos dê amor, que nos dê paciência, dignidade, domínio próprio. Você tem que ser uma pessoa pacificadora. Se tem alguém ali fazendo alguma confusão, você entra com uma palavra branda. A palavra branda suscita ira, a Bíblia diz. Então nós temos que ser essa pessoa. Temos que pedir para Deus, Senhor, me dá inteligência, sabedoria para me lidar com os problemas. E quando surgir os problemas, o Senhor, Ele fala na sua palavra que a graça dele basta. Porque aqui a palavra é muito clara. Olha que palavra linda essa. Para que não me exaltasse pelas excelências da revelação. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Foi dado a ele, foi dado ao apóstolo Paulo um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aquela prova, aquela luta que ele estava passando. Mas o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Sabia que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne e que estava ali incomodando ele? O que era o espinho da carne? Era provações, era luta, era problema. Mas o Senhor deixou o espinho na carne, sabe por quê? Para ele não se exaltar. Por quê? Porque ele tinha entrado num nível espiritual muito grande. E as excelências das revelações que Deus dava, as visões que Ele dava, os dons. Então, irmãos, quanto mais é dado, mais é cobrado. E muitas vezes as pessoas recebem muitos dons, são muito usados por Deus, se exalta demais, fica muito exaltado. E daí o que acontece? Acontece que a pessoa vai perdendo ali, ali a direção de Deus. E vai querendo fazer as coisas com as próprias mãos. E daí o Senhor permite uma prova e uma luta. Para quê? Para abater aquela pessoa. Porque Deus não gosta de exaltado, Deus gosta dos humildes. Então o Senhor Jesus está falando para mim e para você. A minha graça te basta. Ai, pastor, essa palavra é para mim porque eu estou sofrendo muito e não sei o que fazer. O Senhor está falando para você, aquieta teu coração. Confia no teu Deus. Porque a graça do Senhor sobre a tua vida basta. Ele vai te dar força. Nos momentos mais difíceis, irmãos, nos momentos mais difíceis da minha vida, é o momento que eu busco mais a graça de Deus. Eu busco mais a Ele, porque é só Ele que pode me dar essa força. Essa força vem do Senhor e só Ele pode derramar essa força sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você está sofrendo, está passando por lutas, por dificuldade, não se desespere. Não se desespere, porque Deus, Ele está testando a tua fé, o teu coração, e Ele está te amadurecendo. Quem sabe essa luta é para fazer você amadurecer, crescer mais, buscar mais. Porque quando está tudo bem, a geladeira está farta, nós estamos com muito dinheiro no bolso, muita coisa, e o que acontece? As pessoas, elas
vão enfraquecendo na fé até vão se afastando do Senhor. Mas aí o que o Senhor permite? Permite um vento, uma tempestade. Para quê? Para que você venha buscar o Senhor. E daí o que acontece? O Senhor fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu peço a Ti agora, Senhor, que essa palavra falou forte comigo hoje, e eu tenho certeza que falou com pessoas aqui, Senhor, que estão sofrendo muito, Pai, mas a palavra-chave para hoje é essa, a minha graça te basta. Jesus falou, a minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida vai ser tão forte, que você vai passar pelo fogo e o fogo não vai te queimar. Vai passar pela água e você não vai morrer afogado. O Senhor, o quarto homem, vai entrar com você na fornalha de fogo ardente e ele vai estar passeando com você lá. Como ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou dentro da fornalha e nada aconteceu com aqueles 3 homens. O Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele é o que faz todas as coisas. E Ele é que cuida de mim e de você. A graça do Senhor basta para que nós tenhamos forças para caminhar. Não desista. Peça para o Senhor uma graça dobrada do Espírito Santo e você vai vencer. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.